Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos em uma sequência expositiva de toda esta carta e nós vamos trabalhar nessa noite no capítulo de número 2, a partir do verso 17. Na semana passada, o bacharel Vitor trabalhou com os irmãos os versos anteriores, de 13 a 16. E na outra semana, eu trabalhei o capítulo 2, de 1 a 12. E nessa sequência, então, meus irmãos, nós temos estudado, nós temos percebido a preocupação do apóstolo Paulo na plantação da igreja em Tessalônica, considerando que ele não pôde ficar muito tempo naquela cidade. Nós mencionamos que no livro de Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo e os seus companheiros, Silas e Timóteo, que ali estavam com ele, tiveram que ser expulsos, acabaram sendo expulsos, melhor dizendo, da cidade de Tessalônica, porque as pessoas se insurgiram contra a pregação do evangelho. Judeus e outras lideranças não aceitaram aquele trabalho e, com isso, a vida de Paulo sendo ameaçada juntamente dos seus companheiros, eles tiveram que fugir. Paulo, Silas e Timóteo saíram rapidamente de Tessalônica por causa deste grande impedimento. Contudo, o apóstolo Paulo manteve o seu coração ligado a esta igreja. E é por isso que meses depois ele procura não apenas pastorear essa igreja através desta carta que nós temos em nossas mãos, mas também através de algumas ações que nós já temos observado. Você pode observar na leitura que faremos, meus irmãos, a preocupação que o apóstolo Paulo tem com aqueles irmãos, a salvação, o desenvolvimento. E até o momento nós temos observado isso nessa carta, que com a conversão dos tessalonicenses, eles passaram a sofrer tribulações, algumas perseguições políticas, algumas perseguições sociais, e Paulo gostaria de estar ali com eles para fortalecê-los, para encorajá-los, e hoje nós vamos ver que Paulo não consegue fazer essa visita, não consegue estar presente com esses crentes, e é por isso então que ele toma algumas ações que nós vamos observar quais são essas ações para o cuidado daqueles crentes perseguidos. Portanto, peço que os irmãos acompanhem a leitura e deixem a Bíblia aberta da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17. E nós vamos ler até no capítulo 3, o versículo 8. Então, a leitura do 17 do capítulo 2 até o versículo 8 do capítulo 3. Prestemos atenção, meus irmãos, àquela que é a palavra de Deus, que diz: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estais firmados no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós suplicamos que a leitura da Tua santa palavra habite ricamente em nossos corações para entender, ó Deus, o propósito desta porção. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já demonstraram preocupação e zelo por uma pessoa sem saber, sem ter muita certeza do que essa pessoa pensa sobre você?
Você já se encontrou em uma situação em que você desconfia que uma pessoa não está muito bem contigo por alguma coisa, alguma situação, e aí você gostaria de visitar essa pessoa ou conversar com essa pessoa, mas no momento isso não é possível, por algum motivo justo? O que é que você faria? Imagina se você estivesse impedido de sair por alguma questão física, qualquer natureza do que seja esse impedimento, você está impedido de sair para verificar se aquela pessoa está bem contigo, se ela está precisando de alguma coisa. O que é que você faria nessa situação? Hoje nós temos telefone, nós temos WhatsApp, mas você também poderia pensar na possibilidade, se você não tivesse esses recursos, e aí você já consegue imaginar do que nós estamos falando, que você poderia também pedir ajuda a uma outra pessoa. Você poderia pedir que uma pessoa fizesse essa visita a esse seu amigo, e enquanto essa pessoa enviada não retornasse para você, você poderia pensar várias coisas. Será que deu tudo certo nessa visita? Será que o meu amigo está bem? Será que ele compreendeu os motivos de eu não poder ter estado com ele e enviado uma outra pessoa em meu lugar? Meus irmãos, o texto de hoje trata sobre estas preocupações. Os cuidados de Paulo, impedido de visitar os tessalonicenses para com irmãos que estavam sendo perseguidos. Basicamente, meus irmãos, o que nós encontramos é justamente o apóstolo Paulo, sem conseguir estar presente, mas buscando de todas as formas estar com aqueles irmãos ou provendo meios para ajudar aqueles irmãos. O texto de hoje trata de amizade, trata de zelo, envolvimento e esforços para com irmãos na fé que têm sofrido perseguições. Por isso que o tema da nossa mensagem dessa noite é como demonstrar cuidado para irmãos perseguidos. O texto de hoje ensina como demonstrar cuidado para irmãos perseguidos. Nós vamos observar, meus irmãos, que em primeiro lugar, o cuidado que nós devemos demonstrar para com irmãos perseguidos é a preocupação em se fazer presentes. Precisamos estar preocupados em estar presentes com estes irmãos, e é isso que Paulo deixa muito claro a partir do verso 17 até o verso 20. Veja qual é a preocupação apostólica. Ele tentou estar com aqueles irmãos. Ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Paulo diz: eu quis ir não apenas uma vez ou somente duas, mas Satanás nos barrou o caminho. Veja que Paulo apenas não comunica o sofrimento daquele coração desejoso de estar com os tessalonicenses, desejoso de retornar àquela cidade, lembrando que ele teve que sair rapidamente em fuga para preservar a sua vida, mas Paulo diz dos seus sentimentos de não poder estar presente. Ou seja, não basta simplesmente querer estar presente. Paulo está dizendo: eu sofro por querer estar presente. E o sofrimento aqui é expresso através de uma palavra onde Paulo diz: orfanados de vocês. Paulo utiliza o exemplo de talvez a maior sensação de privação, a maior sensação de separação, que é a separação de um filho em relação ao seu pai. A condição de sofrimento, a condição de saudade, que talvez melhor expresse o sentimento seja justamente sentir-se órfão. É como se Paulo dissesse: eu me sinto órfão de vocês. É como se eu perdesse, ou estivesse temporariamente afastado de uma pessoa ou de alguém que eu tenho um grande amor, um grande carinho. Então Paulo se sentia privado, separado, por causa daquela saída repentina, e não apenas por isso, por causa da dificuldade de estar lá. Paulo não conseguiu ir para lá das vezes que ele tentou, e o seu coração sofria com isso. E é por isso que nós percebemos, meus irmãos, a intensidade dos sentimentos de Paulo. Veja como ele descreve isso no verso 18. Por isso quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou. No verso 17 ele diz: nós diligentemente, com empenho, com disciplina, com grande desejo, eu quis ver-vos pessoalmente. Paulo não conseguiu. E a intensidade dos seus sentimentos aqui revelam justamente o cuidado que o apóstolo tinha, o desejo que o apóstolo tinha, o zelo que o apóstolo tinha com aquela igreja amada que ele não podia, naquele momento, estar presente. Mas essa relação de amor e amizade foi temporariamente barrada por causa de uma ação. O texto diz aqui muito claro: Satanás impediu. Não foi falta de vontade. Não foi falta de compromisso, não foi falta de zelo da parte do apóstolo Paulo, porque o zelo dele é muito claro aqui, o seu esforço é muito claro. Mas Paulo foi impedido por Satanás.
Nós não sabemos, meus irmãos, o que foi esse impedimento. Nós temos algumas suposições. À luz de Atos 17, esse impedimento pode ter sido barreiras legais que impediram o retorno de Paulo. Situações políticas, ameaças de que Paulo não poderia voltar àquela cidade, porque nós percebemos em Atos 17, capítulo 17, verso 9, que Paulo teve problemas também com aquelas autoridades de Tessalônica, que não queriam ver mais Paulo nem pintado de ouro ali. Mas pode ser também que o problema de Paulo não ter conseguido ir a Tessalônica às vezes que ele tentou, se refira àquele espinho na carne que Satanás havia colocado sobre Paulo. Em 2 Coríntios, meus irmãos, Paulo descreve que o tentador colocou um espinho na carne. Se isso porventura fosse algum tipo de doença ou de debilidade física que o impedisse de viajar, pode ser que Paulo não tivesse condições físicas. Por isso que nós não temos como garantir o que foi que aconteceu. O que foi que Satanás fez, de fato, para impedir a ida de Satanás. Mas o fato é que o texto diz que Paulo desejava, mas não conseguia. E por que Paulo queria tanto estar com eles? Os versos 19 e 20 nos dizem essa intenção. Não era simplesmente porque Paulo amava esses irmãos, mas algo muito maior. Ele diz, quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Veja, Jesus ainda não voltou. E Jesus também não tinha voltado, obviamente, naquele tempo. Mas Paulo tem uma visão do futuro. Quando ele olha para aquele trabalho plantado em Tessalônica, ele diz, quando Jesus Cristo retornar e recompensar cada um de acordo com as suas obras, eu terei como motivo de alegria o saber da plantação desse trabalho. Vocês são o resultado, o fruto, a evidência do trabalho apostólico feito com fidelidade. Então Paulo queria estar com aqueles crentes porque eles representavam, meus irmãos, o poder do Espírito Santo, rompendo as trevas, fazendo com que pessoas tornassem-se crentes em Cristo Jesus, a despeito da imoralidade que existia naquela cidade, dos falsos deuses que existiam naquela cidade, da idolatria que existia naquela cidade. Paulo, então, apresenta aquela igreja como uma igreja amada, preciosa, porque a despeito de um lugar tão difícil para se plantar o evangelho, crentes em Cristo Jesus estavam brotando naquela igreja, e Paulo diz que vocês são a minha coroa, a minha glória, a minha alegria. Ele diz isso no verso de número 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O que é que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Paulo nos ensina que para demonstrarmos cuidado com irmãos que sofrem perseguições pela fé, que sofrem perseguições por terem uma postura cristã em uma sociedade anticristã, não é qualquer tipo de perseguição, não é qualquer tipo de sofrimento. Aqueles que nós sofremos por más decisões, por pecados nossos, não é exatamente sobre isso. Paulo está lidando com cristãos que são perseguidos por uma conduta realmente cristã. Ele quer nos ensinar que nós precisamos desejar cuidar dessas pessoas. Nós precisamos ter pelo menos em nosso coração o cuidado, o zelo, o desejo por estas pessoas. Sobretudo, meus irmãos, para apoiar a fé daqueles que estão sofrendo pela causa do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão dando os seus primeiros passos na fé, aqueles que são tentados a achar que abraçar o cristianismo foi um erro, porque passaram a ter muitas tribulações depois que seguiram a Jesus, daqueles que estão tentados a voltar às práticas antigas, daqueles que são neófitos. Estes irmãos precisam estar na lista de prioridade dos nossos desejos espirituais, dos nossos cuidados. Porém, nem sempre esse cuidado é possível. E é por isso que o texto nos apresenta uma segunda maneira de demonstrar cuidado para com os irmãos perseguidos, que é buscar alternativas para se fazer presente. Paulo desejou estar presente, mas ele não pôde. Nós não sabemos a natureza do impedimento que Satanás impôs sobre ele, se era físico, se era pela justiça de Tessalônica, pela polícia de Tessalônica, que colocou um cartaz, procura-se com Paulo, mas ele não pôde estar ali presente. E por vezes nem sempre nós conseguiremos estar presentes, atendendo todas as pessoas que são necessitadas. Hoje nós vimos aqui, meus irmãos, um relato na escola dominical sobre um trabalho que tem sido feito com refugiados afegãos. E quando nós olhamos e recebemos essas informações, a vontade que dá é deixar tudo e querer conhecer aquele trabalho, ir lá fazer aquele pastel de batata que o missionário falou que eles gostam, estar envolvidos com a mão na obra, mas nem sempre é possível estarmos presentes fisicamente. O desejo de estar presente, ele tem que existir, mas nem sempre nós conseguiremos, até mesmo por causa das nossas vocações e atribuições onde Deus nos colocou. E é por isso que a segunda maneira de demonstrar cuidado é
buscar alternativas para se fazer presente. Se você deseja, mas não consegue, você deve buscar alternativas para se fazer presente. E então Paulo nos ensina isso como? Veja a partir do capítulo 3, versos de 1 a 7. 1 a 5, ele diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atena. Paulo disse, olha, nós tentamos ficar na cidade de Tessalônica o máximo possível, mas nós não conseguimos. Então nós tivemos que sair para Tessalônica. Mas eu fiquei muito incomodado com essa distância, com essa separação tão repentina. Então o que ele fez? Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício de vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Meus irmãos, aqui nós encontramos a criatividade do apóstolo Paulo. Satanás impediu, ele não conseguiu estar presente, o que é que ele fez? Ele buscou uma alternativa para estar presente. Ele enviou o seu companheiro Timóteo. Ele não ficou apenas distante, nutrindo sentimentos. Ah, como eu amo Tessalônica. Ah, como eu amo os crentes daquela igreja. Ele agiu. E o que que Paulo fez? Quando ele foi forçado a abandonar esses novos convertidos, quando eles ficaram sozinhos, o coração de Paulo sangrou, meus irmãos. E considere a preocupação de Paulo. Na cultura daquela época, muito parecida com a nossa cultura, a religião era vista como uma maneira de conseguir bênçãos. Quantas pessoas não acreditam que a religião é uma maneira de conseguir coisas boas, conseguir vida tranquila, conseguir prosperidade? Então, Paulo soube que os tessalonicenses passavam por tribulações, e juntamente com essas tribulações, eles poderiam estar considerando que Paulo os abandonou. Então era como se eles acreditassem num possível abandono da parte de Paulo. E com isso eles poderiam estar convencidos de que o cristianismo foi um erro. Se eles se mantivessem nas religiões antigas, se eles se mantivessem no judaísmo, se eles se mantivessem nas idolatrias, eles não estariam passando por tantas tribulações que eles estão passando a partir do período em que eles se tornaram cristãos. Então Paulo estava tão preocupado que, embora não pudesse estar lá, ele não queria deixar os tessalonicenses sem apoio. E ele tomou essa decisão de enviar Timóteo como seu representante. E qual o objetivo? O final do verso 2 diz assim: para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos. Então Timóteo deveria continuar o processo que Paulo havia iniciado ali para fortalecer, isto é, exortar e encorajar, trazer ali confirmação da fé daqueles crentes, uma vez que ele se encontrava distante. E a urgência aqui, meus irmãos, é que Timóteo fosse logo. Quando eles chegaram em Atenas e perceberam a dificuldade que os tessalonicenses estavam passando, rapidamente ele já enviou Timóteo para lá, porque ele sabia que as tribulações chegaram. E ele diz isso a partir do verso 3, observe: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está dizendo, olha, quando nós soubemos das provações que vocês estavam passando, nós já enviamos Timóteo, para que Timóteo fizesse o trabalho pastoral, para que o nosso trabalho não fosse inútil, o trabalho de plantação não fosse por água abaixo. E o que é que nós percebemos aqui, meus irmãos? Embora o texto não descreva a natureza das tribulações, o texto diz que eles estavam potencialmente abalados. Muitos crentes tentados a abandonar a fé, mas eles não estavam naquilo cegos, eles não estavam passando por aquelas provações desavisados. Paulo deixa muito claro: pois vós mesmos, verso 3, sabeis que estamos designados para isto. O que é interessante, meus irmãos, é que Paulo deixa muito claro que ele não enganou os tessalonicenses. Ele não disse para os tessalonicenses o seguinte: olha, pare de sofrer, venha para a igreja em Tessalônica. Olha, a partir do momento que vocês se converterem ao Senhor Jesus Cristo, a mão do Senhor estará sobre essa igreja e vocês terão apenas prosperidade, saúde, riqueza, bênçãos. Pelo contrário, meus irmãos, nós precisamos pensar profundamente nessa informação. Paulo diz literalmente: nós somos designados para o sofrimento. Eles sabiam muito bem. Os missionários que passaram em Tessalônica avisaram com antecedência. Verso 4, pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu. Então Paulo está conectando, olha, quando estivemos aí, mesmo que rapidamente nós avisamos, vocês vão ser afligidos.
o que de fato aconteceu, e nós soubemos pelas notícias que nos deram de que vocês estão passando por tribulações. E agora, meus irmãos, pensando sobre as implicações disso para as nossas vidas, você consegue mergulhar na profundidade dessa informação que você, cristão, é destinado para a provação? É difícil pensar nisso. Difícil, meus irmãos, concordar com essa realidade. Porque nós queremos ser destinados para a vitória. Nós queremos ser destinados para a saúde, queremos ser destinados para as bênçãos, queremos ser destinados para as promessas, queremos ser destinados para comer o melhor dessa terra, queremos ser destinados para as nossas realizações pessoais, nós queremos ser destinados para sermos amados, para sermos benquistos, para sermos respeitados. Esse é o destino que nós queremos naturalmente. Mas esse texto quer que você entenda que essa convicção de que as provações são uma consequência esperada de seguir ao Senhor Jesus Cristo, não é uma novidade na Escritura Sagrada. Isso surge há muito tempo. E eu quero destacar 2 textos. Um que veio do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 11 e 12, no famoso Sermão do Monte, Jesus Cristo deixou os seus seguidores já avisados de que aqueles que quiserem segui-lo também sofreriam. Veja: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E tem mais, meus irmãos, em Atos capítulo 9, Lucas registra o Senhor dizendo no verso 15 e 16, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqueles que foram chamados para obedecer ao Senhor Jesus Cristo, por vezes, aprendem a importância de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que nós temos que responder é: pastor, eu devo esperar o mesmo hoje em nossa situação, em nossa cultura, em nosso país? Eu também, por seguir ao Senhor Jesus Cristo, sou destinado ao sofrimento? E a resposta que esse texto não omite, meus irmãos, é sim. Na medida em que os valores evangélicos, cristãos, bíblicos, pelos quais nós deveríamos viver, vão contra os princípios de uma cultura anticristã, nós encontraremos os mesmos desafios. Talvez com um verniz novo, talvez com uma roupagem nova, mas quando nós vivemos o Evangelho como uma minoria dentro de uma cultura anticristã, ou uma cultura pós-cristã, nós nos encontramos em uma situação muito parecida com os Tessalonicenses. A diferença é que eles não tinham sido cristianizados ainda. Era uma cultura pré-cristã. E nós estamos em uma cultura pós-cristã, onde as pessoas estão rejeitando o Evangelho de Cristo depois de culturalmente já ter sido estabelecido. A rejeição do Evangelho é a mesma. Eles rejeitavam sem conhecer. Em nossa cultura nós rejeitamos os princípios que firmaram as bases da nossa sociedade. Essa é a nossa cultura. E à medida em que nós continuamos nessa transição de uma cultura cristã, a cultura dos nossos avós, a cultura dos nossos pais, mas que já não é mais a nossa cultura, para essa cultura que nós vivemos, se você procurar viver pelo Evangelho de Jesus Cristo, você vai encontrar-se em uma situação muito parecida com os dos Tessalonicenses. Se nós levarmos a sério, meus irmãos, a obediência aos ensinamentos de Jesus, as palavras registradas pelos apóstolos na palavra de Deus, sim, nós enfrentaremos todo tipo de oposição, hostilidade, exclusão, prejuízo financeiro. Quais são as formas que esses sofrimentos podem assumir hoje? Vários. Poderíamos passar a noite dando exemplos, mas um funcionário honesto ser demitido porque não aceitou participar de uma fraude. Um policial que se sente isolado e acabou sendo excluído de uma promoção porque não aceitou mentir para encobrir a má conduta de um colega. Adolescentes que podem se sentir hostilizados na escola, isolados na escola, excluídos dos relacionamentos por assumirem uma postura cristã em um ambiente onde o status social de um adolescente depende do uso de drogas, da sexualidade, da imoralidade, do uso de álcool. Basta você ser um cristão fiel, íntegro, que concorda com toda a Escritura e não selecionando algumas passagens. Basta você ser um crente que vive com integridade o Evangelho de Cristo, que não negocia princípios, que você passará por perseguição.
E então você deve se perguntar por que você não está experimentando os sofrimentos que Paulo assume aqui, que é uma experiência normal de um cristão. Eu quero dar 3 razões que possivelmente você não experimenta os sofrimentos daqueles que foram destinados para o sofrimento. Primeiro, pode ser que você esteja em um grande isolamento. Você só conviva com crentes. Ou você esteja numa espécie de subcultura cristã, onde você não tem rede social, onde você não tem amigos que sejam ímpios, onde você de alguma forma consegue, mesmo que quase impossivelmente, se isolar dos problemas deste mundo. E então é possível que você não esteja sofrendo justamente por causa desse isolamento social. O segundo motivo seja porque você é um beneficiário dessa cultura. Ou seja, você não está disposto a enfrentar os valores cristãos, porque isso vai trazer algum tipo de prejuízo social, prejuízo ético, prejuízo financeiro. E isso faz com que você não tenha, o terceiro ponto agora, um compromisso real com o Evangelho do Senhor Jesus. E essa é a terceira e grande razão. Sabe por que você talvez não enfrente esse tipo de perseguição? Porque você aceita suborno, porque você aceita meias-verdades, porque você negocia princípios, porque você está com a sua mente cauterizada, adormecida, por não viver integralmente a verdade de Cristo, por ceder em questões que não poderiam ceder. E a Escritura diz que você é um crente morno, e crente morno vai ser vomitado por Jesus Cristo. Seja qual for a razão, isso deve se tornar agora um objeto de prioridade na sua vida, para que você reflita e entenda por que será que eu não tenho sido perseguido pela minha ética cristã, pelos meus valores cristãos, pela minha postura cristã. Ou eu estou isolado, ou estou me beneficiando, ou é porque eu já estou de fato sorvendo e absorvendo os benefícios de uma sociedade totalmente anticristã. Em outras palavras, meus irmãos, as provações que os tessalonicenses experimentaram não era uma questão de azar. Nossa, vocês deram um azar de se converterem justamente agora, num período difícil de perseguição. Não, as privações e as provações são uma escolha de Deus. E a parte da experiência cristã comum a todos os crentes de todos os lugares e de todas as épocas. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas Paulo deixou muito claro na sua epístola a Timóteo, onde ele diz: todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Todos, sem exceção. Assim, com a ausência de relacionamento, sem a proximidade, sem estar com eles, nós vimos que Paulo envia Timóteo para investigar como que estava a fé daqueles irmãos e para fortalecer os irmãos. E o que é que acontece, meus irmãos, quando Timóteo retorna com as notícias? Nós temos então a terceira e última maneira de demonstrar cuidado para com os irmãos perseguidos. Primeiro nós falamos sobre o desejo de estar presente. Paulo não conseguiu, mas ele buscou maneiras de estar presente. Ele enviou Timóteo. E qual é o terceiro cuidado que Paulo teve? O texto nos mostra que é a alegria e o alívio pela verificação da fé daqueles irmãos. Veja a partir do verso de número 6, meus irmãos, que o texto traz esse tom. Um dos cuidados que nós temos para com os nossos irmãos é o alívio, quando nós constatamos que eles estão firmes, a despeito da perseguição que eles estão sofrendo. Veja o que o texto diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Meus irmãos, o tom é de alívio, o tom é de alegria, o tom é de gratidão, e nós vamos observar que até o final do capítulo e o início do capítulo 4, Paulo irrompe em ações de graças por causa da fé daquela igreja, mas isso vai ficar para o próximo domingo. Para agora, meus irmãos, nós podemos observar que Paulo sentiu esse alívio quando Timóteo trouxe as notícias. É como se Timóteo dissesse: Paulo, fica tranquilo. Eles continuam crentes, apesar das provações. E eles continuam amando-nos. Eles gostariam, inclusive, de tê-lo convosco. Eles gostariam de estar conosco, Paulo. Eles não estão chateados contigo porque você teve que sair rapidamente. Eles não guardaram ressentimento. Eles compreenderam as lutas que nós estamos passando, Paulo. Nós temos ali uma igreja verdadeiramente cristã. Então, veja que o texto diz que, inicialmente, Timóteo iria ser enviado para indagar a fé deles. Mas o que é que Timóteo traz de retorno para Paulo?
ele diz que não apenas fé foi encontrado, mas algo mais. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Paulo pediu para Timóteo investigar se tinha fé naquela igreja. Timóteo investigou e naquela igreja não tinha apenas fé. Naquela igreja também tinha amor. Esse é o motivo do alívio do apóstolo Paulo, meus irmãos. Eles estavam melhores do que Paulo esperava. O que Paulo demonstra aqui nesse alívio e alegria é justamente a constatação do poder do Espírito Santo operando naquela igreja. Paulo relatou que aqueles crentes estavam amando uns aos outros, que aqueles crentes continuavam crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. E não apenas isso, aqueles crentes tinham lembranças positivas de Paulo. Eles não estavam pensando mal acerca de Paulo. Eles queriam receber Paulo novamente em suas casas. Então eles entenderam por que Paulo teve que partir repentinamente, circunstâncias que foram difíceis, e não ficaram ressentidos por causa daquela limitação de Paulo de não poder visitá-los até o momento. E o que é que nós podemos aprender com isso finalmente, meus irmãos? Esse texto fala de cuidados que nós devemos ter com as pessoas perseguidas pela fé. Lembra que nós falamos sobre isso? Esse é o nosso tema. E os cuidados são desejar estar presente, quando não possível, buscar alternativas para estar presente. E quando verificarmos a fé dos nossos irmãos perseguidos, ficarmos aliviados e alegres por eles continuarem a sua caminhada firmes nos propósitos do Senhor. Esse texto quer que nós pensemos que os perseguidos pela fé não são apenas os crentes de uma forma geral, porque geralmente nós olhamos sobre essa ótica, né? Existe a liderança, existe os crentes, e quando nós pregamos pode dar a entender que apenas os crentes são perseguidos pela fé, e como se esse texto fosse apenas para a igreja de Tessalônica ou para a igreja de Tucuruvi, cujos membros podem estar passando por perseguições em relação à sua fé. Mas aqui, meus irmãos, nós temos uma espada de dois gumes. Não apenas crentes, mas crentes que lideram também passam por perseguições. E esse texto quer que nós entendamos que uma das maneiras que nós temos de incentivar, encorajar os nossos líderes é compreender que eles também são perseguidos pelos mesmos motivos que os crentes, que os membros são perseguidos. Por vezes, pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, líderes sofrem pelas suas limitações, de não conseguirem ajudar, não conseguirem liderar como gostariam. Por quê? Porque são falhos, porque são pecadores, porque são frágeis, porque são limitados. Nem sempre os líderes poderão estar presentes fisicamente em todas as situações, nem sempre poderão atender uma ligação, não conseguirão atender 2 ligações ao mesmo tempo, nem sempre conseguirão responder uma mensagem no WhatsApp no mesmo momento. Nem sempre conseguirão ajudar em situações que são muito complexas por causa das suas próprias limitações. É aliviante, meus irmãos, quando em situações dessa natureza, nós pedimos perdão aos crentes pelas nossas falhas e os crentes dizem: pastor, fique em paz, não se preocupe, por causa da compreensão. Esse texto nos faz pensar que um dos melhores presentes, uma das forças mais encorajadoras aos líderes é a compreensão das suas limitações. Se nós encontrarmos e acharmos que os líderes são super crentes, infalíveis, e que eles estão sempre, né, no ápice da sua vida espiritual e sempre dispostos e com condições de resolver todos os nossos problemas, nós acharmos essa visão utópica de uma espécie de super-homens, de super-mulheres, de pessoas assim que têm um poder quase que sobrenatural, nós estaremos, na verdade, prejudicando, porque a Igreja de Cristo é formada por pecadores e os seus líderes também o são. É claro, meus irmãos, que com o pecado dos líderes, a negligência, a irresponsabilidade, o mau testemunho, a imoralidade, eles devem ser tratados biblicamente, pois a Igreja espera e deve esperar isso dos seus líderes. Santidade, irrepreensibilidade, isso é bíblico. Mas em questões simples, onde as limitações dos seus líderes não permitem atender todas as situações, cuidar das situações, atingir as situações mais urgentes e complexas com perfeição e excelência, diante de tais limitações, esse texto quer que os crentes entendam e compreendam. Paulo quis ajudar os tessalonicenses, mas Paulo não conseguiu, da maneira como ele quis. Paulo proveu meios para ajudar os tessalonicenses, e quando foi verificar se eles estavam contentes com aqueles meios, se eles compreenderam as limitações de Paulo, o que o texto diz que aconteceu no coração de Paulo?
alívio pela compreensão da igreja. Paulo, Timóteo disse, eles entenderam perfeitamente as suas limitações, Paulo. Eles continuam amando você, Paulo. Eles continuam querendo você próximo, Paulo. E o que é que Paulo reage, meus irmãos? Ele diz, verso 7, como Paulo reage? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as privações e tribulações, porque agora vivemos. A preocupação de Paulo ser rejeitado por aquela igreja, de Paulo não ser entendido pelaquela igreja, não ser compreendido em suas limitações, fez com que Paulo quase que estivesse morto. E quando Paulo recebeu a notícia de Timóteo de que eles compreenderam as suas limitações, o que é que Paulo diz? Verso 8, agora vivemos. É como se aquela compreensão da igreja fosse uma força revigorante, vivificante. E Paulo estava ali definhado na preocupação de como que aquela igreja o enxergava. E agora, com as notícias boas de Timóteo, Paulo se sentisse vivo novamente. E a gente percebe que uma ação, resumida em uma palavra, compreensão, pode ser o maior presente que um membro pode entregar a um presbítero, a um diácono, a um professor, a uma professora, a um pastor, a um bacharel. Compreensão das suas limitações. Mais uma vez, nós não estamos falando, meus irmãos, de condutas gravemente pecaminosas, de algo totalmente repreensível pela palavra de Deus, que deve ser tratado biblicamente. Mas a compreensão daquelas situações simples do dia a dia, das limitações e fragilidades que todos nós possuímos e que devem ser tratadas também, como esse texto diz, encorajando os seus líderes, vivificando os seus líderes por meio da sua compreensão. A ponto de Paulo dizer, agora vivemos, agora estamos fortalecidos, agora estamos vivificados. E meus irmãos, não se enganem, Satanás continua atuando. Da mesma forma que Satanás, chamado aqui de o tentador, criou empecilhos para a ação pastoral, para o trabalho ministerial, para o estabelecimento da pregação, para o estabelecimento da verdade naquele lugar. Satanás continua atuando em nossos dias. E nós precisamos encorajar os nossos líderes, fortalecer os nossos líderes, dar a eles condições para lutarem com estas hostilidades, com todas as armas que o maligno tem levantado contra a igreja de Cristo, para o não estabelecimento da verdade, para a não pregação do Evangelho, para o não testemunho correto e cristão. E por isso que uma igreja compreensiva é uma igreja que acaba encorajando os seus líderes, quando ela entende as suas limitações, as limitações dos seus líderes, e dar a eles o encorajamento, o revigoramento, sendo motivo de gratidão e alegria ao coração do Senhor. Se os irmãos observarem o verso 9 e 10, que não é o objetivo da nossa exposição nessa noite, continua dizendo, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Veja como Paulo se sentiu ainda mais estimulado para estar com aqueles irmãos. Veja como o encorajamento dado pela compreensão daquela igreja, das limitações de Paulo, levou Paulo a querer trabalhar ainda mais por aquela igreja. Ao invés de esmorecer o apóstolo Paulo, ao invés de fazê-lo definhar ainda mais, a compreensão das suas limitações fez com que a igreja despertasse um revigoramento no Paulo. Trouxesse a Paulo uma nova força para Paulo se empenhar constantemente, orar noite e dia, trabalhar para poder estar com aqueles crentes, para poder corrigir as deficiências da fé daqueles crentes, que ainda não eram perfeitos e não são, porque carecem do cuidado pastoral. E Paulo deixa muito claro aqui esse trabalho de reparar as deficiências como algo que ele gostaria de fazer com aquela igreja. E agora ele estava ainda mais revigorado, mais animado, porque ele tinha esse motivo de gratidão ao Senhor. A compreensão daquela igreja, o trato generoso daquela igreja para com as suas motivações, as suas intenções, acima de tudo, as suas ações. Nós aprendemos nessa noite, meus irmãos, como demonstrar cuidado para com irmãos perseguidos, sejam eles membros, líderes. Precisamos preocupar-nos em estar presentes na vida desses irmãos. Quando não for possível, buscar alternativas para nos fazer presente na vida desses irmãos. Mas, acima de tudo, aliviar-nos e promover alegria pela fé, mesmo quando estes passarem por provações, vindas por aqueles que dificultam
e trazem barreiras ao avanço do reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos, para que possamos demonstrar esses cuidados na vida dessa igreja, na vida dos nossos irmãos.